é tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha bem. Olá, Daigo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Sim, nesta é a hora que eu mais gosto. Estou pronto para aprender um bocado mais. Que bom. Boa tarde a todos aí em casa. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tua Cena. Espero que esteja tudo bem aí consigo. Bom, no nosso programa de hoje, a pedido de muitos telespectadores nossos, nós vamos recapitular aquelas que são as vantagens e desvantagens de alguns métodos contraceptivos. Então, para você que não viu os nossos últimos programas, esta é mais uma oportunidade para saber um pouquinho mais sobre os métodos contraceptivos que estão disponíveis no nosso país. Bom, pode enviar as suas opiniões sobre os temas abordados no programa e outros ligados através dos nossos contatos. O nosso Facebook é o www.facebook.com/anuete.org, o nosso e-mail e o website que já devem estar a passar em rodapé. Lembrar que, infelizmente, as nossas linhas de resposta, SMS e questões no Facebook ainda não estão a funcionar, mas que em breve teremos muitas novidades para si. Vamos então para a rua ouvir se os nossos telespectadores estiveram atentos ou não durante os nossos programas e se sabem o que é que são métodos contraceptivos. Até já! O que são métodos contraceptivos e quando é que devemos usar? Métodos contraceptivos são aqueles que nos ajudam a prevenir gravidez. São aqueles que previnem contra as doenças e devemos usar antes de ter relações sexuais. Devemos usar quando mantemos relações sexuais. Pode dar um exemplo de um método contraceptivo? Preservativo. Implante preservativo. DIU, pílula, preservativo. Bom, consigo ver sim que os nossos telespectadores estiveram atentos e sabem sim o que é que são métodos contraceptivos. Mas nunca é tarde para lembrar que métodos contraceptivos são métodos que são usados para prevenir uma gravidez. Bom, para o nosso tema de hoje, eu tenho aqui uma convidada conosco, que é a doutora Olga Segaú, que ela que é médica e nos vai ajudar a responder aquelas são as vossas questões sobre o tema de hoje, métodos contraceptivos. Olá, boa tarde, doutora Olga. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Então, vamos passar a nossa... Acho que eu estou aqui, doutora Olga. Eu ia pedir mesmo aqui o microfone. E Olga, fica à vontade, tem ali a câmara 3 do Bernardino para falar aí com o povo moçambicano. Pensando, exatamente. Não tem problema. Tudo bem, doutora Olga? Tudo bem, obrigada. Tá bom, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada pela sua presença. Vamos então passar aquelas que são as vossas questões sobre o tema de hoje. Vamos passar à nossa primeira questão. Até já. Olá, Mana Noite. Queria saber se o preservativo previne o HIV e a gravidez. E neste caso, as ITS, o HIV. Bem, como tinha dito na sua introdução sobre os métodos contraceptivos, o preservativo previne contra a gravidez, não só, mas também com as doenças de transmissão sexual. Muito obrigada. Então é isso. O preservativo ele previne sim contra a gravidez e contra as doenças de transmissão sexual, incluindo o HIV. Doutora Olga, quais é que são as vantagens e desvantagens do preservativo, neste caso feminino e o masculino? Bem, nós temos os dois tipos de preservativos, o feminino para as mulheres e temos o masculino para os homens. Essencialmente prevene contra as doenças de transmissão sexual. As vantagens são evidentes porque nós usamos para evitar que apareça a gravidez, que haja gravidez. Então, é uma das vantagens principais. E também, além da prevenção da gravidez, as doenças de transmissão sexual, porque não existe um contato dos órgãos genitais, assim, diretamente. Temos o preservativo como aparelho. Também é de fácil acesso. O preservativo masculino, acho que em qualquer lugar nós podemos encontrar. Nas unidades sanitárias de forma gratuita, isso já é bom.
achamos que é de fácil uso, né? Porque muita gente já está a usar, é muito conhecido, então as pessoas já têm a noção. Pode haver algumas pessoas também que não saibam como usar, mas a maior parte já sabem como usar o preservativo. Mas para o preservativo feminino, primeiro temos a questão da sua forma, que a pessoa quando olha vê como uma coisa estranha, muito grande em relação ao masculino. O preço em si é maior em relação ao preservativo o masculino. O acesso a esse preservativo também não está em qualquer lugar. Uma das coisas porque é preciso que a pessoa saiba como usar. Podia até ter em qualquer esquina, mas não poder saber como usar esse preservativo feminino. É um preservativo que veio depois do masculino, então ainda existem várias dúvidas para o uso desse método. Desse contraceptivo. No seu uso, dependendo do formato do canal vaginal de cada mulher, pode não haver um contato de aderência daquela na parede vaginal e criar um certo barulho durante a relação sexual. Isso é uma coisa que às vezes incomoda nas pessoas e cria uma pequena rejeição em algumas pessoas que possam usar. Também a sua inserção diferente do masculino e pode criar alguma dificuldade no seu uso. Ok, muito obrigada, doutora Olga. Vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Manamuete. As mulheres precisam tomar a pílula antes das relações sexuais? As mulheres precisam tomar a pílula antes das relações sexuais? Bom, não exatamente. A mulher, dependendo da pílula, a pílula tem que ser tomada todos os dias e mais ou menos à mesma hora para que ela seja eficaz. Bom, doutora Olga, existem 3 tipos de pílulas orais: as combinadas, as de progesterona e as pílulas de emergência. Bom, o que é cada uma delas e quais é que são as suas vantagens e desvantagens? Existem esses 3 tipos de pílula. Começando pela mais simples, digo a de emergência. Como o nome diz, emergência, quer dizer, deve ser tomada quando alguma situação acontece. Uma dessas situações é que a relação sexual tenha acontecido de uma forma não protegida, né? Que não esteja a usar nenhum método. Então, nesses casos, nós temos que tomar. Não deve ser usado como um dos métodos correntes para a prevenção da gravidez, só nesses casos de emergência. E a pílula combinada é aquela que é usada para as mulheres que não estejam a amamentar. A pílula em si é um medicamento, possamos dizer assim, de uma forma mais grossa, que é um medicamento. Então, todo medicamento é feito por algum produto. Então, esse produto, que é no fabrico da pílula, pode ser combinado ou pode ser um único medicamento. Entretanto, quando é combinada, é para as mulheres que não estejam a amamentar. Porque se ela vai tomar, pode reduzir a quantidade de leite que a gente precisa para dar o bebê. O nosso objetivo não é impedir que a criança, mas sim com que a criança mame mais tempo. Então, para isso, aquela mulher que esteja a amamentar precisa de fazer algum método, escolhe o método oral, então nós vamos ter que dar um outro tipo, que é até chamado de microlute, né? Esse microlute é dado às mulheres que estão a amamentar. É verdade que todos têm que tomar todos os dias, né? As combinadas que têm que tomar todos os dias, à mesma hora, da mesma forma que quando somos dados uma aspirina,
o médico diz tomar de 3 em 3 horas. Significa que depois daquelas 3 horas, o efeito daquele medicamento já não funciona. Então a pílula, depois daquelas 12 horas, já não está a funcionar. Depois de tomar, já não está a funcionar. Então temos que tomar o outro medicamento. Diferentemente do que a menina disse agora, que toma-se antes da relação sexual. Não estaríamos a fazer nada. Temos que tomar todos os dias. Tenha relações sexuais ou não. Está explicado. Bom, vamos passar à nossa próxima questão. Boa tarde, Mana Noite. É verdade, se uma mulher usar o aparelho, pode vir a não ter filhos? Se é verdade que se a mulher usa ou está a usar o aparelho, pode vir a não ter mais filhos. Bom, é importante explicar que nenhum dos métodos contraceptivos que falamos nas nossas edições, com exceção da vasectomia e esterilização feminina, causa infertilidade. Portanto, o aparelho, neste caso o DIU, ele é um contraceptivo com efeito reversível. É de longa duração, varia de 5 a 10 anos, mas ele é reversível. A qualquer momento, se a mulher decidir que quer ter filhos ou já não quer continuar, ela pode dirigir-se a uma unidade sanitária e retirar o DIU. Então, ele não causa infertilidade. Mas vou pedir aqui à doutora só para explicar melhor isto e aquelas são as vantagens e desvantagens do aparelho. Eu gostaria que a doutora explicasse bem, porque o aparelho vulgarmente é aí nas ruas. As jovens estão a começar a pôr que é para andarem a fazer sexo sem camisinha com os namorados, mas não sabem qual é a vantagem disso, quais são as desvantagens do mesmo. Né? Okay. O dispositivo intrauterino, nós até descartamos a palavra aparelho. Primeiro que aparelho nós estamos habituados a um eletrodoméstico, exato, uma coisa grande, que quando introduzido na mulher, imagina um aparelho dentro da mulher. Isso é uma concepção que os homens, as mulheres, né? É uma palavra que usamos para facilitar a percepção, mas acabamos nos enrolando criando algumas assim, dúvidas que as nas pessoas acabaram pessoas. achando que o aparelho é como o geradisco que está em casa. Então, mas não é assim. É um instrumento de facto tão pequenininho que fica é introduzido no útero da mulher. É onde desenvolve a gravidez. Então, se é tão pequenininho e nós temos uma gravidez que acaba culminando numa criança de 3, 4 quilos. Então, não dá para a gente dizer é um aparelho. E esse dispositivo intrauterino, de facto, é introduzido e a pessoa pode ficar 10 a 12 anos, dependendo do fabricante, né? Então, uns são 10, outros são 12, mas não significa também que a pessoa vai ficar 12 anos. Pode ser que queira ter algum filho antes desses 12 anos e vai retirar e coloca outro ou não vai engravidar. A vantagem é que não precisa de ir à unidade sanitária toda hora. Ela está com aquele dispositivo, depois das primeiras consultas para ver se de facto está no lugar certo, dentro do útero, está tudo. Então ela fica em casa até o período que achar que deve vir para retirar. Ela é ensinada, de facto, como fazer o controle sozinha, o autocontrole, para saber se há algum problema que deve aproximar a enfermeira ou o técnico de saúde que possa ver a posição e resolver algum problema nela. Agora, o falar de que as pessoas fazem e desfazem, quer dizer, uma vez que tem o dispositivo já pode ter relações sexuais à torta, à direita, não é bem assim. Porque o dispositivo, ela previne a gravidez, mas não as doenças de transmissão sexual. Isso significa que toda relação sexual que tiver extraconjugal, vou dizer assim, ou de uma outra forma, temos que usar o preservativo. Simplesmente nós temos o dispositivo para prevenir a gravidez somente.
Muito obrigada, doutora Olga. Então, isso só também para explicar que a pergunta que a nossa telespectadora fez, que o aparelho ele não causa infertilidade, mas também não significa que não podemos usar o preservativo. É sempre importante, com todos os métodos, e com exceção do preservativo, temos que combiná-lo e com o preservativo, porque o preservativo é um único método que previne contra a gravidez e as infecções de transmissão sexual. Tenho repetido isto sempre e é importante, temos sim que usar o preservativo. Bom, vamos passar à nossa próxima questão. Olá, Manaueta, aqui Frederico. Quero perguntar se a DEPO provoca cancro. Como funciona exatamente? Se a DEPO provoca cancro e como é que ela funciona exatamente? A DEPO é a injeção. Doutora Olga, como é que funciona a DEPO? E será que ela provoca cancro, como algumas pessoas têm dito? DEPO é um medicamento que é aplicado na injeção, né? É a mesma coisa a pílula, a contracepção de emergência, que do produto que faz esses medicamentos são iguais. Entretanto, provoca cancro, não é bem assim, né? Até pode ser que, coincidentemente, a mulher esteja a fazer o injetável, que é a DEPO, mas e depois, num momento, tenha cancro. Não significa que haja relação entre o injetável, né, a DEPO, com o cancro. Simplesmente tudo que acontecer enquanto a pessoa está a fazer o método, qualquer dos métodos, deve ir à unidade sanitária e poder pedir explicações o que está a acontecer e poder ser explicada. Muito obrigada, doutora. Vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Monanete. Não é perigoso ter um implante dentro do braço durante muitos anos? Se não é perigoso ter um implante durante muitos anos dentro do braço? Perigoso não é, porque o nosso objetivo é que a pessoa não fique grávida. Então, cada medicamento, cada produto, alguma coisa que é inserida no nosso organismo, tem um tempo de validade. O implante temos de 4 a 5 anos, também dependendo do fabricante. Então, quando chega aquele momento, a ação desse implante já não funciona. Então, vai trocar, porque se continuar com aquilo, não vai, até pode não fazer mal, mas já não vai ter um efeito para a contracepção. Pode ficar grávida enquanto está a usar o condom. Ok, vamos passar à nossa próxima questão. Olá, Manaueta. O que significa a esterilização feminina e masculina? Tem alguma vantagem? O que é que significa a esterilização feminina e masculina? E se tem alguma vantagem usar este método? A esterilização feminina, como o nome diz, feminina, acontece nas mulheres, é um dos métodos de planeamento familiar, só que é definitiva. Uma vez feita a esterilização, que chamamos de ligamento de laqueação, já não podemos engravidar. A mulher já não pode engravidar, por simplesmente só vai ter aqueles que teve, ou nunca vai ter, nunca mais. No homem, chamamos de vasectomia. Então, também não vai poder engravidar. Nos primeiros 6 meses, de facto, o homem terá que usar o preservativo feminino ou masculino, quer dizer, para evitar engravidar, porque os espermatozoides ainda estão ativos. Então, às vezes já acontece que os homens, depois da vasectomia,
acontece uma gravidez e ele recusa-se porque eu já fiz e não, mas é porque 6 meses depois da vasectomia terá que usar o preservativo. Tá bem. Doutora Olga, existe algum contraceptivo que seja perfeito, algum método contraceptivo perfeito? Nada é perfeito 100%. Todos os métodos dependem de cada pessoa. Pode ser que alguém use pílula dele bem, mas que outra pessoa não seja a mesma coisa. Então, todos os métodos dependem do organismo de cada pessoa. Não existe nenhum perfeito, não existe nenhum também que não seja perfeito. Muito obrigada, doutora Olga. Nós estamos mesmo no fim do nosso programa Tua Cena. Queria agradecer pela sua presença, o tempo que nos foi dispensado. Bom, dizer que pode continuar a entrar em contato conosco através dos nossos canais, o nosso Facebook é www.facebook.com/noite.org, o nosso e-mail e website que estão a passar já em rodapé. Este programa é financiado pela PEPFE, a USA, a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Embaixada da Suécia e o programa Agir. Este programa é oferecido pela Noite de Comunicação para a Saúde. Daí nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Aprendemos sempre aqui. Muito obrigado, Mana Noite. Muito obrigado, doutora Olga, pelo seu tempo. Vamos agora aí, logo, Eli da Graça, fechar aqui a nossa rubrica Tua Cena. Espero que tenham aprendido muito, porque eu, do meu lado, aprendi. Já não quero mais te olhar, muito menos te tocar. Já não quero mais te amar, não, não. Já não quero ouvir de te falar, cada um no seu lugar. Vai embora, vai, sai, sai. Yeah, yeah. Julieta, você se acha tão bonita. Dizes que me amas, mas não passas de fingida. Eu sei que não me amas o suficiente. Oh, ei, pra ti eu sou um passatempo, né? Julieta, minha dama. Mas por que você me engana? Julieta, minha dama. Mas por que você me engana? Me engana que me ama. Já não quero mais te olhar, muito menos te tocar. Já não quero mais te amar, não, não. Já não quero ouvir de te falar, cada um no seu lugar. Vai embora, vai, sai, sai. Yeah, yeah. Eu sei que não me amas o suficiente, baby. Pra ti eu sou um passatempo, né? Julieta, minha dama. Mas por que você me engana? Julieta, minha dama. Mas por que você me engana? Me engana que me ama. Vai, 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 vai embora. Vai embora. Julieta, minha dama. Mas por que você me engana? Julieta, minha dama.
Julieta, minha dama, mas por que você me engana? Julieta, minha dama. E então foi essa nossa estreia para hoje. Está parabéns, o jovem Marcelo. Está a começar e está aprovado. Tem um pin do Atrações que é qualidade. Tu Asla mesmo aqui, já estamos mesmo aqui a correr, ainda tem uma música para estrear. Assim, género de considerações finais, fala-nos deste som aqui com os teus seguidores rapidinho para a gente já fechar aqui o programa. Dizer que o tema da música é Superstar, uma música fantástica, e nós fizemos o vídeo ainda hoje. Exato. Uma parte do vídeo foi feita anteriormente e hoje estávamos a fazer as últimas passagens e brevemente estará cá no vosso programa, acredito que Claro, sim. claro. Se não formos nós, não se passa nada. Exatamente, ao lado do Rei Michel, com o tema Superstar. E também mandar um forte abraço para o trabalho que o Sierra aplicou aqui, porque é mesmo espetacular. E também, o Mais Moçambique que está aí a ver o programa também, esse é o nosso vucu-vucu dos movies, estás a ver? Ok. Então, dizer que esta música está disponível no Blogspot de Nush, já mandar agora um piece para o Nush, e é www.musiccrib.com.net, então apanha lá a nossa nova música que brevemente era o vídeo. E também deixar o meu contacto para show, porque o resto ele vai salientar, que é 8207 51 680. 8207. Já está aí a passar, no nosso rodapé. Rui Michel, bem rapidinho aqui. Mandar um piso também para a Mila Bibi, que está muito incomodada, mas que ela vai recuperar. Já. Essa é a baby do Tuas, ela está muito zangada. Ok, Rui Michel aqui já inventa considerações finais. Considerações finais, um beijinho para a Áurea que está aqui no estúdio, para a Júlia aí, para a produtora do Atrações, a Elisa. Um beijinho, esses dois cameramen estão aqui, o Bernardino e outro, um peace up aí para vocês, Fred Josias, Daigo Boy, e dizer a Olga um beijo, pai ama muito, Angélica. Cheio de mulheres. Olha, eu estou a fechar o programa. Meu nome é Daigo Boy Juros, com promessa de voltar amanhã a partir das 16 horas para o Mais Quente Moz. Trago DJ Case ao lado do DJ VIP e também trago Mr. Arson. Por onde andava o Mr. Arson? Vão saber já amanhã. Groove. We go, yeah, we made it. We go, yeah, we made it. To hustling, Rui Michel, you know what I mean? This time we're blown with money, man. Money. I'm dreaming about love. They're looking for this money. I sing it for money. I'm a superstar. All eyes on me. I'm a superstar. I'm a star in heaven, sky. Yeah, I hear that echo money. You know money, we got it. I make it rain. Got you some cooker, then I'm a hustler now. Pushes and push water. Couple bricks and start on that triple pin. Mommies are banging, mommy really popping. Me and Deborah share their chronics, blood, they really smoking. Cause I'm from the hood that Jesus was crucified. I'm a superstar, this why all eyes on me, bitch. Scream the big boss. I believe when neon touch the sky, I'll be a star on me. I'm living for money. I'm giving for love. They're looking for peace, love. I'm singing for money. I'm a superstar. I'm a
about money, but thank God for blessing, cause you know I make it rain. Beautiful moments that I guess gon' last forever. Ever. Yeah, never mind the dirty games that you used to play. I made club with your girlfriend in my airplane. Hey mommy, I know life is a bitch and the bitch is a hand. Nothing but you know we gotta celebrate it. Could you crack? Billions on my pocket. Making these motherfuckers really cook to bed. Let me sign in my tattoos in every bitch's body.